Poucos nomes no futebol provocam uma reação tão imediata quanto o dele. Ah, com certeza. Amado pelos seus, odiado pelos rivais, mas, no fim, respeitado por todos. José Mourinho. Exato. Ele nunca se preocupou muito em ser o cara legal, sabe? A missão dele era vencer. E por mais de uma década, talvez, ninguém no mundo tenha vencido de um jeito tão categórico. Pois é, e hoje a gente vai mergulhar fundo nisso para entender essa figura. A ideia não é só listar os títulos, mas decifrar o método, como ele pensava, o que fez ele ser tão especial e, ao mesmo tempo, tão polêmico. Ok, vamos desempatar isso. Porque a questão que sempre me pegou é essa. Como um cara que teve uma carreira de jogador, assim, completamente irrelevante... Sim, times pequenos, né? Se tornou um gigante no banco de reservas. A resposta, como a gente vai ver, nunca esteve nos pés dele. Sempre esteve na cabeça. E essa mencavidade foi forjada desde muito, muito cedo. José Mário dos Santos Mourinho Félix, nascido em Setúbal, era filho de um goleiro e treinador. Para ele, o futebol nunca foi só paixão, sabe? Era um quebra-cabeça. Um objeto de análise. Exato. Ele cresceu enxergando o jogo não pelo prisma do torcedor, mas pelo do estrategista. Ele até tentou jogar, né? Mas a história conta que ele percebeu muito rápido que não ia dar. E essa talvez tenha sido a primeira grande decisão genial da carreira dele. O que é fascinante aqui é essa autoconsciência brutal. Aos 20 e poucos anos, ele olhou no espelho e disse: "Meu talento não está aqui, no campo. Está na prancheta." Imagina essa clareza. Pois é, em vez de se frustrar, que seria o caminho natural, ele transformou uma limitação na sua maior força. Ele decidiu que, se não podia vencer com os pés, venceria com a mente. E o caminho que ele encontrou para entrar nesse mundo da elite foi no mínimo inusitado. Anos 90, ele não surge como técnico, mas como intérprete do lendário Bobby Robson. Que não falava uma palavra de português. Nenhuma. E o Mourinho virou a sombra dele no esporte, no Porto e depois no Barcelona. Mas chamá-lo de intérprete é simplificar demais, né? Ele era um decodificador. Ele não traduzia só palavras, traduzia conceitos táticos, a cultura do vestiário. Ele participava dos treinos. Muito. Ele organizava e, o mais importante, ele era o responsável pelos dossiês dos adversários. Ele, dissecava os rivais pro Robson. Era um assistente técnico disfarçado, então. E depois do Robson, ele ainda pega uma carona com o outro gênio, o holandês Louis van Gaal. No Barcelona. E o Van Gaal era obcecado por organização, por método. E ele absorveu tudo isso. Sim, mas o que pouca gente percebe é que ele também aprendeu o que não fazer com eles. Robson era o paizão, o gestor humano. Van Gaal era o general, o disciplinador. Mourinho não quis ser nenhum dos dois. Ele criou um terceiro arquétipo. Exatamente. O do líder de uma seita. O comandante de um exército sitiado. Aquela mentalidade do nós contra o mundo que virou a marca registrada dele nasceu ali. Ele misturou tudo isso e criou um jeito de jogar que ia virar a Europa de cabeça para baixo. E a primeira chance de mostrar isso ao mundo foi em 2002, no Porto. Um clube gigante em Portugal, mas que, na Champions League, era, com todo respeito... um figurante. Um time que participava, não que competia para valer. Era visto como um trampolim para jogadores, né? Um lugar para técnicos ganharem experiência antes de irem para uma liga maior. Ninguém esperava que eles fossem desafiar a ordem estabelecida. E então vem a temporada 2003-2004. O que ele fez ali desafia a lógica. Ele pega aquele time e não apenas compete, ele domina. Elimina gigantes como o Manchester United. E chega na final contra o Mônaco, outra surpresa. E a final foi a coroação do método, um 3-0 implacável. Não foi sorte, não foi um acaso, foi a prova de que um time taticamente perfeito, com uma organização defensiva de ferro e uma mentalidade de guerreiros, podia sim superar orçamentos muito maiores. Aquilo foi um soco no estômago da aristocracia do futebol. Aquela vitória colocou ele no mapa de um jeito explosivo. E o clube que se mexeu mais rápido foi o Chelsea, recém-comprado pelo bilionário Roman Abramovich. Eles tinham o dinheiro, tinham jogadores. Mas não tinham a mentalidade vencedora. Faltava a alma. E Mourinho não chegou para dar a alma.
Ele chegou para ser a alma do time. E ele deixou isso claro desde o primeiro segundo. A primeira coletiva de imprensa dele na Inglaterra é uma peça de teatro. Épico. Ele senta e encara os jornalistas britânicos sempre tão céticos e solta a frase: "Por favor, não me chamem de arrogante, porque o que eu digo é verdade. Eu sou o campeão europeu." E aí ele completa: "Acho que sou um special." Ali nascia o The Special One. Que ousadia, que autoconfiança. Mas não era só arrogância, era estratégia pura. Naquele momento, ele tirou toda a pressão dos ombros dos jogadores e do clube e colocou em si mesmo. Ele virou para-raios. A história passou a ser sobre ele, o special. Um golpe de gênio psicológico antes mesmo de a bola rolar. Totalmente. E ele levou essa marra toda cá dentro de campo. O time virou um rolo compressor. Na primeira temporada, a defesa do Chelsea sofreu só 15 gols na Premier League. 15 gols em 38 jogos? É um número absurdo, um recorde que parece inquebrável. Ele não só ganhou a Liga, ele aniquilou. Ele transformou o Chelsea. De um clube rico e promissor, ele os fez uma potência temida. Uma máquina que refletia a imagem dele. Fria, eficiente e quase impossível de ser derrotada. Missão cumprida. Exato. Mas para um cara como o Mourinho, a acomodação parece ser o maior inimigo, né? Qual foi o próximo incêndio que ele decidiu apagar? O incêndio era na Itália, na Inter de Milão, a partir de 2008. E o problema lá era curioso. A Inter era hegemônica na Itália, ganhava o campeonato com o pé nas costas. Mas na Europa, o time era traumatizado. Tinha um bloqueio psicológico na Champions, com eliminações vexatórias ano após ano. E em 2010, ele entrega não só a solução, mas o que muitos consideram a obra-prima dele, a tríplice coroa, o triplet. Campeonato italiano, Copa da Itália e finalmente a Champions League. Uma temporada perfeita. E dentro dessa temporada tem um confronto que é quase um filme. É o resumo de tudo que o Mourinho representa. A semifinal da Champions contra o Barcelona do Pep Guardiola. Aquilo foi um choque de universos. De um lado, o Barça de Messi, Xavi, Iniesta. Talvez o time mais plástico da história, com aquele futebol de posse de bola, o tic-tac. E do outro, a Inter de Mourinho. Como ele sequer começou a planejar aquilo? Ele partiu de uma premissa brutalmente honesta. Eu não consigo ganhar a bola deles, é impossível. E em vez de tentar o impossível, ele redefiniu o campo de batalha. A guerra não seria pela posse, seria pelo controle do espaço. Foi uma ideia genial na sua simplicidade. É como se ele dissesse: fiquem com a bola, eu fico com a vaga na final. E no jogo de ida, em Milão, o plano funcionou com uma perfeição assustadora. A Inter fechou os espaços e partiu em transições verticais fulminantes. Vitória por 3-1. Uma aula. Mas o verdadeiro drama, a lenda, foi escrita no jogo de volta no Camp Nou. O estádio do Barcelona era um caldeirão. E como se não bastasse, aos 28 minutos do primeiro tempo, o Thiago Motta é expulso. De forma polêmica, né? Muito. A Inter teria que jogar mais de 1 hora com 1 a menos. Eu lembro de assistir aquilo ao vivo. Foi um caos. A sensação era de que o jogo tinha acabado ali. Era só questão de tempo para o Barcelona golear. Para qualquer outro time, talvez. Mas para um time do Mourinho, aquilo foi o gatilho para a fase 2 do plano. Um plano ainda mais radical. Abandonar completamente a ideia de jogar futebol. A missão era sobreviver. E o que a gente liu foi uma das maiores demonstrações de sacrifício coletivo da história. Ele montou 2 linhas de 4 jogadores na porta da própria área. O atacante Samuel Eto'o jogou de lateral. Foi uma resistência heróica. O Barcelona terminou com mais de 80% de posse de bola. Eles tocaram. Mas era como dar socos na água. Encontraram um muro humano. Eles até fizeram um gol, venceram por 1-0, mas não foi suficiente. No agregado, a Inter estava na final. E a imagem do Mourinho correndo pelo gramado do Camp Nou, com o dedo em riste, provocando 90 mil pessoas. É imortal. O material que a gente tem aqui define esse jogo com perfeição. Não foi bonito, foi histórico. E isso resume muita coisa, não? Nem sempre era agradável de ver, mas o resultado quase sempre aparecia. Foi a vitória da estratégia sobre a estética. E depois de chegar ao topo do mundo com a Inter, ele vai para o Real Madrid. A missão era quase suicida, derrubar aquele mesmo Barcelona de Guardiola. Que na época não era só um time de futebol, era um fenômeno cultural. Exato, e o Real Madrid dele
Era a antítese perfeita do Barça. Um time elétrico, vertical, com contra-ataques que pareciam um relâmpago. Ele conseguiu ganhar a Liga Espanhola com 100 pontos e 121 gols. Um recorde absurdo que quebrou a hegemonia do rival. Só que o método Mourinho tem um preço. A gasolina que ele usa para mover seus times, o conflito, a mentalidade de cerco, a guerra psicológica é altamente tóxica. E em Madrid, ele levou isso ao extremo. Brigou com ídolos como Casillas e Sérgio Ramos, travou uma guerra com a imprensa. O ambiente ficou irrespirável. Ou seja, o mesmo fogo que cozinhou o banquete acabou incendiando a cozinha. Perfeito. O que fica claro é que o método dele tem um prazo de validade. Ele extrai 110% de um elenco por 2, talvez 3 anos. Mas a energia do conflito que ele gera acaba corroendo o motor por dentro. Foi o padrão que se repetiu no Chelsea, no Real Madrid e mais tarde no Manchester United. O desgaste se torna insustentável. Então, o que tudo isso significa? Depois do Real, a carreira dele se torna mais instável. Ele volta ao Chelsea, vai para o United, Tottenham. Ele até ganha títulos em todos esses lugares, o que é impressionante, mas sem aquele domínio absoluto de antes. O que mudou? Foi ele ou foi o futebol? Um pouco dos dois, né? O futebol evoluiu e essa evolução não foi só de ideias, foi física. A pressão pós-perda, o famoso Gegenpressing, de técnicos como o Klopp, exige que as defesas joguem com a linha muito mais alta. Diminuindo o campo. Exato. E o método Mourinho, com seu bloco defensivo mais baixo, começou a ceder muito terreno para times que se tornaram especialistas em atacar esse espaço. Mas mesmo assim, ele ainda encontra um jeito de vencer. Em 2022, com a Roma, ele ganha a Conference League, um título europeu inédito para o clube. Uma festa gigantesca na cidade. Claro, não é uma Champions, mas mostra que a essência dele ainda está ali. E essa conquista com a Roma é simbólica. Com certeza, mostra que ele ainda é um mestre em criar uma conexão com a torcida, em construir uma fortaleza mental para jogos de mata-mata. Mostra uma adaptação, talvez, a uma nova realidade, em um patamar diferente, mas ainda assim um patamar vencedor. Resumindo essa jornada, então, o que a gente vê é um estrategista que dominou o futebol por mais de uma década. Ganhou com os times mais ricos e com os azarões. Transformou clubes e mentalidades. A carreira dele é uma aula sobre vitória, sobre liderança e talvez principalmente sobre o poder e o preço do conflito. Sem dúvida. A trajetória dele nos ensina que a preparação obsessiva e a clareza de um método podem te levar ao topo do mundo. Mas também nos dá um alerta sobre os limites de uma liderança baseada na tensão. É uma ferramenta poderosa, mas que, se usada por tempo demais, quebra o time. E talvez até o próprio líder. Fica então uma reflexão final, baseada em tudo que a gente viu. O método Mourinho, essa mistura de brilhantismo tático e guerra psicológica, não foi só um produto de seu tempo. As táticas, como o bloco baixo, podem ser datadas. Mas a essência... A capacidade de unir um grupo contra um inimigo comum, a preparação mental para momentos de pressão máxima... Isso é atemporal. E isso nos leva à grande questão. No futebol de hoje, tão dominado por sistemas complexos, por dados, pela estética do jogo ofensivo, ainda existe espaço para um Special One? Talvez não o mesmo Mourinho de 2010. Exato. Mas um líder que entenda que, no final das contas, o futebol também é um jogo de mente e coração. Não apenas de tática. O legado dele é o de provar que a força do vestiário pode sim derrubar qualquer império dentro de campo. Seu método, que a gente pode resumir em 3 pilares: controle, conflito e resultado, redefiniu o que era preciso para vencer no mais alto nível. Controle, conflito e resultado. Isso. Ele controlava a narrativa, usava o conflito como ferramenta e era obcecado pelo resultado acima de tudo, inclusive da estética. E essa obsessão nos deixa com algumas perguntas. Qual a sua posição nesse debate? Você é do time que ama a mentalidade vencedora de José Mourinho? Ou do time que odeia o seu pragmatismo? Talvez uma questão ainda mais profunda, outros grandes treinadores, com estilos mais ofensivos e esteticamente agradáveis, conseguiriam repetir os feitos dele
Conseguiriam levar aquele Porto de 2004 ou aquela Inter de Milão de 2010 ao topo da Europa, ou para aquelas vitórias só existia um caminho, o caminho de Mourinho?